Declaração de espólio. Nesse vídeo eu quero te falar de forma geral o que é a declaração, em quais momentos você deve se preocupar em fazer ela e qual a melhor maneira da declaração dos herdeiros condizer com a declaração do inventariante. Primeiramente, eu quero dizer que se você está assistindo esse vídeo, que é você quem está nessa situação de você estar fazendo a declaração de um ente querido, os meus sentimentos, porque eu sei que neste momento tão crítico, ter que se preocupar com essas burocracias acaba sendo um peso ainda maior. Eu quero que com esse vídeo você entenda de uma forma bem tranquila, bem suave, como proceder nessa situação para que isso possa ser o menos complicado, o menos traumático possível para você neste momento. Primeiramente, eu quero dizer então que a obrigação de fazer a declaração de espólio é do inventariante. O inventariante não necessariamente é o herdeiro. Na maioria das vezes acaba sendo, mas você pode ter vários filhos, por exemplo, que um deles deve ser nomeado como o inventariante. Os outros são apenas herdeiros, eles não têm essa obrigação. A mesma coisa do meeiro, que é muitas vezes o cônjuge, onde o cônjuge tem metade dos bens, por isso é chamado de meeiro. Existe também a figura do legatário, que são aquelas pessoas que estão no testamento como parte da herança. Mas, de todas essas pessoas que configuram um espólio, a obrigatoriedade da entrega é do inventariante. É muito comum a gente ouvir alguns termos como, por exemplo, a declaração inicial, intermediária e final de espólio. Mas a verdade é que tudo se trata de declaração de espólio. Acontece que existem situações e momentos do período de apuração desse espólio é que devem ser transmitidos de formas diferentes. Primeiro caso, imagina, que a pessoa ela morreu no decorrer do ano. Então, no decorrer do ano significa que parte daquele ano a pessoa esteve em vida. Na declaração do ano seguinte ao falecimento, é feita a declaração do início desse espólio. Essa declaração de início de espólio, você vai fazer o preenchimento de uma declaração normal de imposto de renda e apenas na natureza da operação você vai dizer que é um espólio. E ali você vai conseguir fazer a declaração de início de espólio, porque parte do ano aquela pessoa esteve em vida. Nessa questão de início de espólio, você precisa ficar atento. Se, por exemplo, a pessoa teve um rendimento ali tributado, porque se houve um rendimento tributável no decorrer do período que ela esteve em vida, o inventariante fica responsável de recolher esse imposto. E a mesma coisa, se houver algum valor a restituir, o valor da restituição, caso você tenha um cônjuge que possa ter uma conta conjunta, você pode informar o seu dependente e aí sim receber. Caso na declaração inicial de espólio dê um valor a restituir e não haja uma conta conjunta ou não haja uma pessoa para colocar a declaração junto, esse valor a restituir ele vai entrar no espólio como objeto também de ser inventariado. Por isso que é importante você seguir os passos. Porque imagina, depois que você fizer o espólio, você descobrir que tem que fazer o inicial e aí você vai precisar fazer uma sobrepartilha desses valores. Então é muito importante você saber que no ano que a pessoa esteve em vida, parte desse ano, você precisa fazer a declaração inicial. Imagina numa situação onde esse inventário, então, ele vai se estender por mais 1, 2 anos, enquanto não finalizar esse espólio, por questões judiciais, por questões de desentendimento entre herdeiros, enfim, N situações, se porventura esse espólio ele se estender, a cada ano você precisa fazer essa mesma declaração. Lembrando que esses anos que demorarem para finalizar esse espólio podem ter bens de aluguel, podem ter outros rendimentos, podem haver situações que esse inventariante precisa ficar ainda responsável pelo processo de finalização do espólio. É por isso que as pessoas chamam de declaração intermediária, Porque você, enquanto não finalizar, você deve ter que fazer essa mesma declaração, muitas vezes sem alteração nenhuma. E aí sim, apenas depois que finalizou todo o processo de inventário, onde o espólio foi já registrado, já foi recolhido os tributos, os devidos tributos, e o Estado fez a declaração final de espólio, é onde o inventariante fica responsável de fazer a declaração final. É no mesmo programa. O que muda é que, ao invés de você iniciar uma declaração de preenchimento normal, você já inicia a operação selecionando a opção declaração final de espólio. Nessa declaração final de espólio, você vai informar os mesmos detalhes que foram feitos no espólio registrado no cartório, registrado no Estado,
as mesmas descrições, as mesmas proporções, os mesmos valores todos devem ser declarados na declaração de espólio. Nessa declaração final de espólio, você já informa os valores e as porcentagens que foram transferidas do espólio para os herdeiros. E é muito importante que essa informação venha casar. A declaração do imposto de renda da pessoa física desses herdeiros nesse ano onde foi concluído o inventário é onde vai receber os bens que foram transferidos do espólio para os herdeiros. A declaração de imposto de renda, então, vai estar conjunta. As informações, os dados, eles devem ser os mesmos para que você não venha ter problemas de aonde surgiu ou como foi a comprovação desse aumento de patrimônio na sua declaração de imposto de renda da pessoa física de você que recebeu esses bens. E é lógico que, numa situação onde esse espólio não demore tanto assim para ser finalizado, muitas vezes você vai ter então a declaração inicial e logo em seguida, no ano seguinte, você já tem a declaração final. Não precisa necessariamente fazer as declarações intermediárias, a não ser que demore esse processo para concretizar. Mas caso já saia logo em seguida, você não tem que fazer a declaração intermediária, você faz direto a declaração final de espólio. Se você ficou com alguma dúvida, se tem mais alguma coisa que eu possa te ajudar nesse assunto, por favor, manda sua mensagem aqui abaixo que eu ou a minha equipe vão ter o maior prazer de te responder. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a você ter melhores resultados na sua declaração de imposto de renda. Valeu!